Santa Vitória para mim é tudo, é a cidade que eu escolhi para viver, para criar meus filhos, né? Minha esposa é de Santa Vitória, então hoje Santa Vitória eu vou até o fim. Eu considero que eu nasci em Santa Vitória, eu nasci em Ituiutaba e vim para Santa Vitória com recém-nascido, com 3 dias. Minha infância foi excelente. Então a minha infância foi divertindo, pique-esconder, bandeirinha estourou, na rua até tarde, jogando bola com os amigos, né? Eu sempre tive uma relação excelente com meus amigos, né? Tenho vários amigos que hoje não residem mais em Santa Vitória, né? Até mesmo à distância, essas amizades foram mantidas. A amizade era aquela confiança um com o outro, né? De bem-estar, de confidencializar desde menino as suas vitórias, as suas derrotas, né? Mas de uma maneira diferente, uma maneira de criança. Minha mãe começou a dar aula com 17 anos de idade, né? E parou com 60 anos de idade, quando ela aposentou. Então foram 43 anos de prestação de serviços, né? Para o estado de Minas Gerais como professora. Então ela sempre auxiliou meu pai na renda familiar, porque nós somos de família humilde. E acaba que o legado do meu pai e da minha mãe falou assim: a herança que nós podemos deixar para vocês é a escola, é o estudo. A dificuldade foi muita, principalmente quando nessa transição, quando meu pai fechou o comércio e deixou de adquirir a renda própria para somar na renda familiar, e a gente já estava todos fora, eu estudando fora, minha irmã estudando fora, meu irmão estudando fora. Aqui em Santa Vitória a gente não tem uma faculdade, não tem uma universidade, então nós tivemos que buscar isso fora. E eu saí muito novo ainda, eu saí com 13 anos de idade, né, para estudar, voltando todas as férias, todos os feriados, sempre eu buscava retornar para Santa Vitória, para estar com os familiares, para estar com os amigos. E eu voltei com 23 anos já formado, né, e iniciei já juntamente com a doutora Querosina, que é minha tia, né, um trabalho no escritório de advocacia, o qual eu atuo até hoje na área jurídica. Com 13 para 14 anos, o suporte meu foi meus tios, né? O tio Geraldo e a tia Márcia, eu fui morar com eles. Então acaba que isso aí me deu um conforto maior, né? Porque do interior, eu fui morar em Juiz de Fora, saí de uma cidade do interior, uma cidade pequena, com a diversidade de amizades que a gente tinha, para você partir para uma cidade grande, né? De um porte maior, para buscar algo melhor futuramente. Isso assim foi um contraste muito grande na minha vida. No ano de 97 eu fui para Franca, né? Iniciei o curso de Direito e em 2001, final de 2001, eu retornei para Santa Vitória em definitivo. Minha mãe representa muita coisa para mim. Representa assim um espelho, né? É um espelho que eu tenho, uma pessoa que batalhou a vida inteira, muito nova, já buscou seus objetivos, em uma época que a mulher tinha um mercado de trabalho muito fechado. Então assim, minha mãe foi sempre uma mulher muito batalhadora, sempre gostou das coisas certas, sempre nos impôs para agir certo, agir correto, ensinou a humildade, né? Ensinou a honestidade. Então assim, minha mãe, se fosse para mim pedir a Deus para mim nascer de novo, eu podia ser filho de Vera Lúcia Teodoro Cabral. Meu pai também foi um exemplo para mim, é um exemplo até hoje, né, de muita luta. Meu pai, desde muito novo, já iniciou, juntamente com meu avô, Paulo Cabral de Lima, os serviços rurais, né? Então, assim, ele não teve a mesma oportunidade da minha mãe de estudar. Então, muito novo, ele teve que garrar pesado junto com meu avô. Posteriormente, ele abriu um comércio aqui na cidade, trabalhou nesse comércio por vários anos, só que ele mexia com a cerealista, né, uma máquina de arroz. E os comerciantes dessa máquina de arroz armazenavam arroz dos produtores locais. E com a entrada do mercado exterior, interestadual, essas cerealistas locais, os pequenos aqui, elas foram perdendo um pouco a força e a clientela. Então ele encerrou as atividades comerciais, posteriormente ele ingressou no funcionalismo público e hoje ele é aposentado. Meu pai deixou um legado também igual à minha mãe. Meu pai sempre procurou as coisas certas, né? Me ensinou a ser honesto, me ensinou a ter humildade, simplicidade, tratar bem as pessoas. A conduta da vida do ser humano, às vezes você passa por dificuldades e às vezes algumas dificuldades pode te levar a você fugir dos seus princípios.
Mas isso não ocorreu não, e meu pai sempre, a cartilha dele foi sempre assim, meu filho, tem que ser simples, tem que ser humilde, você tem que ser honesto, cumprir com as suas obrigações. Então assim como meus avós sempre me ensinaram desde muito cedo, eu ia para a fazenda com meu avô, sabia da batalha dele, sabia do dia a dia assim, ferrenho, né? Como diz o ditado, né? Meu avô tinha que matar um leão por dia, né? E ele conseguiu. Então assim, o meu avô também deixou um legado muito bom para mim, de muita batalha, de muita luta, de muito sofrimento, mas com um final vencedor. Quando eu fui estudar fora, né? Quem me levou foi meu pai. Meu pai me levou, me deu força, né? Ajoelhou para ficar do meu tamanho na época e falou assim, filho, isto que você, essa transição sua é uma transição para o seu bem. Você às vezes vai sentir falta, vai sentir saudade da sua infância, dos seus amigos, dos seus pais, mas você tenha certeza que essa escola é o seu futuro. Então, toda vez que você estiver triste, que você estiver desesperado, com saudade, lembre-se, a gente está lá em Santa Vitória para te dar o maior conforto possível. É a herança que a gente pode te dar. E me deu um beijo na escola e falou, força, vamos estudar. E esse é o caminho e depois que ele saiu ficou um vazio muito grande. Santa Vitória para mim é tudo. Santa Vitória é uma cidade que quando eu estava em Juiz de Fora, às vezes num feriado eu preferia vir aqui, de que às vezes acompanhar meus tios para cidades vizinhas lá. A Isabela me fortalece, né? Foi uma pessoa que eu conheci há 10 anos, né? Uma pessoa que sempre foi companheira, que me incentivou a vida inteira, sempre alto astral, uma pessoa muito batalhadora, muito me orgulha de tê-la como esposa, né? E a gente construiu uma família muito sólida. Eu tenho 3 filhos com ela, né? O Gustavo, o Gabriel e o Guilherme, que o Gustavo e o Gabriel são gêmeos, né? Fizeram 1 ano, agora dia 1º de setembro de 2020. E o Guilherme tem 3 anos. Então, assim, desde muito recente o nosso namoro, ela provou que tinha totais condições, assim, de me ajudar. Eu tenho um filho, o Arthur, né? De uma relação anterior. E o Arthur, muito novo, a gente iniciou a relação. E uma cena me marcou muito. O Arthur foi dormir com a gente, né? E na noite lá, precisou trocar a fralda, trocar ele à noite. E ela prontamente, mesmo não sendo sangue dela, ela deu todo o apoio, me auxiliou e fez assim da melhor maneira possível. E a Isabela para mim hoje é a minha fortaleza. Ela e meus filhos. A condição de prefeito é uma condição que te dá a oportunidade de ajudar a população, de ajudar as pessoas, né? De uma maneira assim, coletiva. Na minha vida toda, eu sempre ajudei as pessoas, mas de uma maneira mais restrita, dentro da minha condição, dentro da minha possibilidade. Na condições de prefeito, de realizar sonhos, como? Dando oportunidade de emprego, dando oportunidade de ter o alimento de cada dia, dando a oportunidade de construir uma habitação, dando a oportunidade de se autoprofissionalizar, né? Que seja uma autoprofissionalização para ingressar no mercado de trabalho, para abrir o próprio negócio. Então, assim, a gente sabe que o mundo, né, por mais que a política às vezes é vista de uma forma diferente, a política é o meio de você ajudar o próximo, de ajudar o semelhante. E uma gestão bem feita, com certeza as pessoas vão ter oportunidade de crescimento e vão desenvolver junto com a cidade. Então a gente tem que, de certa forma, tentar sanar isso aí e dar oportunidade a todos, sem exceção. Eu particularmente, eu nunca entrei na política. Essa é a minha primeira vez como pré-candidato, mas eu tive pessoas muito próximas a mim que já estiveram na política. Eu sou neto do Paulo Cabral de Lima, né, o qual já militou na política aqui, como vereador no mandato de 89 a 92, né, uma pessoa que batalhou muito. Ele também foi presidente do Sindicato Rural de Santa Vitória, então me espelhei muito nele, porque meu avô foi uma pessoa assim que fez caridade a vida inteira, uma pessoa do bem, né?
Então, com certeza, ele deixou bons frutos para minha família, né? Para o meu pai, Aramis Cabral de Lima, extensivamente para mim e para todos os familiares. A minha herança política também, ela veio do Joaquim Teodoro de Queiroz, que é o meu avô materno, né? O qual ele militou a vida inteira dele na política praticamente, né? Ele sempre gostou de política, uma pessoa muito politizada, foi vereador de Santa Vitória, né? Foi presidente da Câmara em uma gestão por 2 anos consecutivos, foi vice-prefeito também da cidade e assim, a política estava no sangue dele, né? Ele sempre, por mais que após essa gestão de vice-prefeito ele não concorreu a mais nenhum cargo público, a política não deixou ele. Em 2001 eu voltei para Santa Vitória, né? A partir do ano de 2002 eu iniciei o trabalho junto com a doutora Querosina, a qual me acolheu no escritório dela. Em 2005 eu iniciei uma trajetória no cargo de assessor jurídico da assistência judiciária municipal, né? E eu encerrei essa trajetória lá no ano de 2016. Por ali, apesar de ser contratado do município, por ali eu tenho certeza que eu fiz o bem a várias pessoas de Santa Vitória. Eu fui premiado, né, por uma pesquisa da Associação Comercial de Santa Vitória 7 vezes como o advogado destaque do ano, né? É uma premiação que a votação é colhida do comércio e dos populares locais, onde indicaram meu nome, né, como advogado do ano. Isso aí me deixou imensamente grato. Trabalhando no meio jurídico, eu acredito que a gente tem a capacidade de atender melhor os anseios da população.